Esse é o canal do Fute 11 versus 11 e o título do vídeo é Indo um pouco mais a fundo no caso Endrick. Vamos lá dar uma olhada. A responsabilidade de carregar uma expectativa irreal, não só pelos torcedores do seu clube, o Palmeiras, mas também de toda uma geração de jovens que nunca viram a seleção brasileira ser vitoriosa. Então, qualquer jogador que apareça nas categorias de base e demonstre ter talento será rapidamente idolatrado e, consequentemente, cobrado. E com apenas 2 anos, Endrick viveu de tudo em sua carreira profissional. De venda mais cara da história do Palmeiras para ser jogador do maior clube do mundo. Estreia na seleção principal com direito a gol em pleno Wembley. Até que hoje, um ano depois de sua estreia, Endrick Banco do banco. é o último da fila no banco de reservas do Real Madrid e também na lista de convocação da seleção brasileira. Richarlison, Tottenham. Cara, assim, o Endrick, ele não tá sendo chamado pra Copa do Mundo porque o cara não vem jogando. Se você não joga, você não tem que ser convocado para a seleção brasileira ou para qualquer que seja a outra seleção. Se você é um jogador que não joga, não tem minuto, você não tem que ser convocado para uma seleção. Isso é um fato. Mas eu acho que se o Endrick ele tiver bem, ele tiver jogando, tendo minuto, eu não sei não, hein? Se o Endrick não é melhor do que o Richarlison, eu não sei não. O que aconteceu com o Endrick nesses últimos 2 anos? Exageraram sobre ele? Ele foi superestimado pela mídia? Ou apenas vive um mau momento? E é exatamente isso que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Atualmente o Endrick tem 19 anos. Sim, mano, o moleque nem chegou nos 20 ainda. Endrick já era considerado uma estrela desde as categorias de base no Palmeiras, onde ele inclusive quebrou a maioria dos recordes dos jogadores nessa idade, cara, superando até mesmo os números do Neymar e do Rodrigo. E claro que todos esses holofotes o levaram a ser alvo de vários clubes europeus, e isso bem antes de sequer estrear no profissional. E não era só pelo Palmeiras não, cara. Ele também mostrava o seu talento e a sua estrela desde as categorias de base na seleção, fazendo grandes jogos e sendo destaque do Brasil também no juvenil. Até que o primeiro grande hype dele surgiu no Mundial Sub-17, em 2022, onde Endrick, ainda com 15 anos, levou o Brasil a conquistar o título, sendo o artilheiro da competição com 5 gols marcados. 1 gol contra o México, 2 gols contra a Holanda, 1 contra a Inglaterra. Ele foi artilheiro nessa edição da Copa? Não tô lembrado. E mais 1 contra a Argentina na final. E foi nessa mesma final contra a Argentina que nós tivemos aquela icônica foto dele que rodou vários jornais no mundo inteiro. Essa foto, inclusive, foi muito usada fazendo comparação ao rei. E não é à toa, né, cara? Porque é uma baita de uma foto. Mas ele prefere Bob Charlton. Só pra deixar claro, tá? Além de campeão e artilheiro, Endrick também foi eleito o melhor jogador da competição. Nessa época, a joia brasileira não podia nem sequer assinar um contrato profissional. Isso porque ele ainda era um adolescente em formação. Mas não foi só nesse Mundial que ele estava se destacando. Ainda em 2022, Endrick foi o principal jogador do Palmeiras que finalmente acabava com o meme do não tem copinha, já que finalmente o clube paulista venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde Endrick marcou 6 gols, foi eleito o melhor jogador da competição e recebeu também o prêmio de gol mais bonito, por esse gol de bike absurdo que ele marcou. Nas categorias de base, Endrick quebrou todos os recordes, marcando 161 gols em 188 jogos. E como ele é de uma geração que é muito conectada à internet, tudo que ele fazia ainda nas categorias de base já era visto e celebrado não só por palmeirenses, mas também por muitos brasileiros que criavam expectativa de ver mais uma vez um grande atacante na seleção brasileira. O tempo passou e Endrick assinou seu primeiro contrato profissional, ainda aos 16 anos, com validade de 3 anos e multa de 60 milhões de euros. E bom, não demorou muito para que o inevitável acontecesse. Endrick foi vendido para o Real Madrid ainda em 2022, pouco tempo depois de assinar o seu contrato profissional. O clube espanhol acertou a compra do jogador pelo valor de 47,5 milhões de euros. E cara, 15 milhões abaixo da multa rescisória dele. Só que não, na verdade, bem mais acima da multa rescisória dele, já que tem no contrato dele, se ele for melhor do mundo, se ele fizer tantos gols, se ele jogar tantos jogos, e o Palmeiras poderia chegar num valor X ali, que é bem acima, eu não vou me lembrar o valor exato, mas é bem acima da multa rescisória dele, e até que o moleque ele conseguiu cumprir boa parte dessas metas. O moleque cumpriu algumas metas. Fez gol com a seleção,
que também estava no contrato. Então, o moleque ele conseguiu elevar um pouco o valor dele depois de ter ido para o Real Madrid. Só com esses 47 milhões de euros já foi o bastante para que Endrick se tornasse a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, perdendo somente para de Neymar quando foi para o Barcelona em 2013. Mas o seu contrato não se limita só a essas 47 milhas não, cara. Já que ele possui algumas cláusulas especiais, como por exemplo, cada vez que o Endrick entra em uma partida como titular, o Palmeiras recebe mais de 400 mil reais de bônus. E tem mais, cara, porque para cada gol marcado pelo Endrick, o Palmeiras recebe ainda mais 200 mil reais de bônus. Então, rapaziada, se a gente for somar isso tudo, dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. A grana. E o melhor de tudo é que a sua transferência só seria de fato efetuada quando ele completasse 18 anos. Ou seja, ele ainda teria um tempo para desenvolver um pouco mais seu futebol e tentar conquistar títulos pelo Palmeiras. Até que no dia 6 de outubro de 2022, Endrick estreava pelo Palmeiras no profissional, em um jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Palmeiras venceu por 4-0. E dentre muitas partidas disputadas, gols marcados, assistências e algumas entradas um pouco acima do tom, eu acho esse moleque um pouco maldoso. Eu assisti alguns jogos dele no Campeonato Brasileiro e quando eu vi alguns lances desse moleque, eu senti um pouco de maldade nele. Pode ser que eu esteja errado, mas cara, até no Real Madrid mesmo, teve um lance lá, não sei se foi no jogo do Real Madrid ou se foi foi no jogo em que ele jogou pela seleção brasileira contra a Espanha. Teve uma entrada que ele deu lá que deu mó polêmica. Eu achei maldade da parte dele nesse lance. O Endrick foi aos poucos conquistando seu espaço no time titular, ainda com 17 anos. Até que agora a gente chega no que talvez tenha sido o seu momento de maior destaque no Palmeiras. Talvez não, com certeza, vai. Mas antes da gente continuar, rapidinho, cara. Pô, na moral, deixa um like nesse vídeo aqui. Olha a produção, velho. Isso aqui dá um trampo desgraçado, tá? Eu quero muito chegar também em 150 mil inscritos até o final do ano. Eu gostaria muito de passar ali minha virada de ano com 150k, mano. Estou com 135 no momento que eu gravo esse vídeo, hein? Faltam só 15. Então, pô, me ajuda aí, custa nada. Deixa um likezinho, se inscreve no canal. Vai aparecer pra cada vez mais pessoas e o meu canal só vai crescer pra eu produzir cada vez mais e melhor pra cá, ok? Então, pô, muito obrigado aí pelo apoio. E claro que eu vou deixar aqui também, ó, a minha rede social, caso você queira me seguir. Não custa nada, é de graça. Tenho postado bastante dos meus bastidores da minha vida lá, coisas sobre o canal, como eu produzo os vídeos. Eu tenho estado bem ativo nos stories, mano. Então não custa nada você me seguir pra me dar essa força, valeu? Vamos continuar com o vídeo. O ano era 2023, o Brasileirão estava em sua reta final e o Botafogo liderava com larga vantagem. Em segundo lugar estava o Palmeiras, que agora iria visitar o Botafogo no Newton Santos para um confronto direto extremamente decisivo. Então ali acho que estava todo mundo de acordo que se o Botafogo vencesse aquela partida, o campeonato estaria encerrado. Já que seria né? Uma vantagem muito grande pro segundo colocado, que no caso era o Palmeiras, e seria praticamente irreversível, tá ligado? E o que tava acontecendo em campo era exatamente isso, porque a bola rolou e o Botafogo terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0. Foi um amasso completo que evidenciava o porquê o Botafogo era líder daquele campeonato. Vencia não só na bola, mas principalmente na intensidade, cara. Os jogadores do Botafogo pareciam que estavam todos dopados, velho. Os caras estavam... Cara, e pensar que o Botafogo foi pro intervalo levando 3 gols de vantagem e o Palmeiras, quando volta, ainda consegue virar esse jogo. É impressionante, é impressionante. Eu acho que é por isso que esses caras acreditaram que eles podiam virar o jogo agora nas semifinais da Libertadores. Porque, cara, os caras já tinham vivido isso antes, os caras foram para um jogo contra o Botafogo, perdendo por 3-0 e os caras conseguiram virar o jogo. Imagina a mente desses caras, sabendo que eles teriam 90 minutos, mais os acréscimos para poder virar um jogo de Libertadores. Quem é que não acredita? Ali no pique, no pump, pra correr uma maratona, enquanto todos os outros só tentavam alcançar, sabe? Só que aí, rapaziada, em um jogo que estava praticamente decidido, o Endrick volta no intervalo e parece que, sei lá, mano, o moleque tava com uma aura totalmente diferente, já que ele comandou o Palmeiras para realizar uma das maiores viradas da história do Campeonato Brasileiro. Já com 3 minutos do segundo tempo, Endrick sai arrastando todo mundo e marca um golaço para diminuir o placar para 3-1. E o mais assustador, cara, é que depois desse gol, ele ainda sai acreditando e pedindo para que todo mundo buscasse ele em campo. Ele tava ali pedindo pros jogadores tocarem a bola para ele, tá ligado? Um moleque de 17 anos, cara. E para deixar tudo ainda mais louco, logo depois o Botafogo teve um pênalti a seu favor, que Tiquinho Soares bateu e desperdiçou. Então ali naquele momento o Botafogo teve a chance de abrir 4-1 e voltar a ter 3 gols de vantagem.
Mas, com esse pênalti perdido, aconteceu completamente o oposto, já que o Palmeiras cresceu ainda mais no jogo. 1 minuto depois da defesa de Everton, Endrick aparece mais uma vez e diminui para 3-2. E esse é mais um gol bizarro dele, cara, porque até hoje não dá pra saber se isso aqui foi intencional ou não. E a parada não terminou, cara, porque 5 minutos depois, Endrick novamente cruza na área, Gustavo Gomes desvia para o meio e Flaco Lopes empata o jogo em 3-3. Cara, olha que loucura, rapaziada. Um jogo entre o líder e o vice-líder do campeonato. Você é o líder, faz 3 gols no primeiro tempo e vai com essa vantagem gigantesca. Foi aí que o Palmeiras foi campeão nesse jogo. Desestabilizou o mental do Botafogo. Foi desestabilizado desse jogo de um nível de uma forma tão não sei, que eu não consigo nem explicar, cara. Foi que o mental do Botafogo foi desestabilizado nesse jogo de uma forma tão incrível que até contra os outros times o Botafogo não conseguiu mais jogar. O mental dos caras foram totalmente abalado. É impressionante como que esse jogo do Botafogo com o Palmeiras desestabilizaram os caras. Os caras perderam o campeonato, não foi no restante, não foi no decorrer do campeonato, não. Os caras perderam o Brasileirão nesse jogo aí. Nesse jogo aí, o Palmeiras se sagrou campeão. Pro intervalo. Na volta, o vice-líder com 2 minutos diminui para 3-1. Você não sente o baque e consegue ainda descolar um pênalti. Pra quem sabe abrir um 4-1 no placar e ficar consolidado, cara. Seria só questão de matar o jogo. O seu atacante, que na época era o artilheiro, o Tiquinho Soares, desperdiça a chance. E o mais bizarro é que ainda no final do jogo, aos 90+9, Murilo marca e vira o jogo para 4-3. O Palmeiras naquele momento vencia o líder do campeonato fora de casa, em uma atuação incrível do Endrick, que lembrando, ainda era menor de idade. Ele que depois do primeiro gol pediu a bola, pediu para que procurassem ele no campo, chamando toda a responsabilidade e demonstrando ali a personalidade que ele tem, mano. E olha, esse jogo aqui eu sei que ele é recheado de polêmicas aí pros dois lados, principalmente pro lado do Botafogo, mas se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu não gosto de falar de arbitragem nem de polêmicas do que poderia ter acontecido, né? A minha função aqui é somente contar histórias e não contar como poderia ter sido, ok? Eu só conto o que realmente aconteceu. Então, vamos seguir. Na rodada seguinte, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E adivinha quem fez o gol da vitória? Pois é, Endrick de novo. O Botafogo, que ainda era líder, perdeu o clássico para o Vasco por 1-0. E cara, pra resumir, o final você já sabe, né? O Botafogo, desde que tomou virada para o Palmeiras, não venceu mais nenhum jogo. E entrou em uma derrocada física, mas principalmente psicológica. Já por outro lado, o Palmeiras, muito por conta do Endrick, teve uma crescente incrível, conseguindo então uma arrancada final que o levou a terminar campeão brasileiro mais uma vez, agora com 70 pontos. E essa foi a despedida do Endrick. Saiu do time que o revelou como campeão brasileiro. Nesse mesmo ano, Endrick teve suas primeiras convocações na seleção principal. Fernando Diniz era o técnico e resolveu apoiar. E a classificação do Botafogo nesse campeonato ficou de primeiro daquele jogo. O Botafogo caiu para 4º lugar. Impressionante, cara. Estar no talento da joia. Endrick e Palmeiras. Endrick fez a sua estreia em um jogo contra a Colômbia, onde o Brasil saiu derrotado por 2-1. Nesse momento, Endrick se tornou o 4º jogador mais jovem a estrear pela seleção, com 17 anos e 118 dias, ficando atrás do Coutinho, Edu e, claro, o Rei Pelé, que estreou ainda com 16 anos. E então, depois de passar por toda aquela fase turbulenta na seleção, Fernando Diniz no comando, a troca por Dorival Júnior, só loucura, velho. Enfim, depois de a gente passar por tudo isso, o Endrick foi novamente convocado, agora pelo Dorival Júnior. A joia brasileira, então, poderia disputar os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, duas seleções europeias e de altíssimo nível. Já no primeiro jogo sob o comando de Dorival, Endrick entrou aos 71 minutos, substituindo o Rodrigo. E 9 minutos depois, aos 80 minutos, ele marcava o seu primeiro gol pela seleção brasileira principal. E detalhe, cara, um gol de vitória contra a Inglaterra na estreia em pleno Wembley. Olha o tamanho disso, velho. O Brasil então vencia o jogo por 1-0, graças ao gol do jovem Endrick, o que o levou a se tornar o 4º mais jovem a marcar com a camisa da seleção brasileira. Não satisfeito, 3 dias depois, o Brasil enfrentou a Espanha no Santiago Bernabéu, estádio que em breve seria a nova casa do Endrick. E cara, pensa num jogo louco, velho.
Teve erro de arbitragem pra tudo que é lado, pênalti que foi marcado e na verdade não foi nada, lance que realmente deveria ter sido pênalti e não foi marcado, enfim, foi uma doideira total esse amistoso, velho. A Espanha estava vencendo o jogo por 2-1, até que Endrick entra no intervalo e marca mais uma vez. Esse golzinho aqui, ó, de rebote soltando a bomba de pé esquerdo pra empatar o jogo contra a Espanha. Depois desse gol, a partida ainda continuou e saiu mais um gol pra Espanha, mano. Assim eles conseguiram virar pra 3-2, mas no finalzinho vem um negocinho. O Brasil consegue o empate de pênalti, com gol de Lucas Paquetá, finalizando então o jogo em 3-3. Essa que foi a segunda partida do Endrick e o segundo gol pela seleção brasileira. E cara, o mais louco é que naquele momento, se a gente somasse os minutos dele em campo, não dava nem uma partida completa. Então em menos de um jogo, ele já tinha 2 gols marcados pela seleção principal. E não se esqueça, tá? Com 17 anos. Endrick... Aí como que o hype não sobe em cima do moleque? O Endrick não tinha nenhum jogo completo e o cara vinha, entrava e marcava gol. Marcou contra a Inglaterra, marcou contra a Espanha. Como que a gente não vai criar um hype absurdo em cima de um moleque desse? 17 anos e a gente numa seca de ganhar a Copa do Mundo. Todo moleque que surge, que explode, a gente vai depositar toda a nossa confiança nele. E o Endrick era só mais um. Agora a gente tá com a esperança no Estevão, né? Que também é uma joia do Palmeiras, né? Vamos ver. Eu acho que esse não vai flopar. Não tô dizendo que o Endrick tá flopando, que o Endrick flopou e tal, mas o Endrick hoje, ele tá um passo atrás do Estevão. O Estevão tá super em alta, tá jogando no Chelsea, tá jogando agora na seleção brasileira. E o Endrick vai ser emprestado pelo Real Madrid para poder tentar, para ver se joga e para ver se é convocado novamente, porque o plano dele é estar na Copa de 2026. Eu não sei se o Richarlison, se ele vai conseguir tirar o espaço, conseguir tirar o Richarlison da seleção, porque a gente sabe que o Richarlison joga muito, é insubstituível. Brincadeira. O Richarlison só é brotherzão lá do Carlo Ancelotti. Mas eu acho que assim, eu acho que o Endrick ele tem total condição de estar na próxima Copa de 2026. Se a gente pegar os amistosos da seleção brasileira, a gente não tem um atacante nato, um centroavante de área, que tá ali para finalizar as bolas. E eu acho que o Endrick, de todos esses, ele é o que tem essa característica. Eu acho que ele pode exercer essa função de um 9 fixo ali para ser o matador da seleção brasileira. Tem o Pedro também que faz esse papel, que poderia ser convocado, poderia estar na seleção, mas o Pedro ele vive lesionado. O Carlo Ancelotti também testou o Vitor Roque recentemente. O Vitor Roque também eu gosto dele, é um jogador de área, tem explosão igual o Endrick. Então vamos ver. A lista do Carlo Ancelotti ela já está quase fechada e o Endrick ele vai ter que jogar muita bola. Ele chega no Lyon, ele vai ter que jogar muita bola, porque, como eu disse, a lista de convocados do Ancelotti, eu creio que ela já está quase fechada. Tem um detalhezinho aqui, outro ali, mas eu creio que o Carlo Ancelotti ele já tem muito em mente dos caras que ele vai convocar, dos caras que ele quer ter na Copa de 2026. Vamos ver o que o Endrick vai conseguir fazer lá na França, já que tudo indica que ele está indo pro Lyon. Seguiu fazendo a diferença, quando pelo seu terceiro jogo com o Brasil, mais uma vez ele decide o jogo, velho. Aos 90+8, último lance da partida, Endrick aparece, agora de cabeça, para garantir a vitória por 3-2 contra o México. E detalhe, ele mais uma vez jogou apenas 29 minutos. O moleque estava fazendo a diferença sempre vindo do banco. Somando as 3 partidas, Endrick possuía somente 93 minutos em campo e já contava com 3 gols marcados pelo Brasil. Mas mesmo assim, cara, algo começava a ficar estranho. Quanto mais o Endrick entrava em campo e decidia, menos minutos ele tinha na próxima partida. Impressionante. E isso foi algo né, que cara? se repetiu durante todo o ciclo do Dorival. Vai entender Cara, tem coisas que é inexplicável, tem coisas que a gente não consegue entender. Porque o moleque ele tinha menos de uma partida, se a gente for pegar todo o jogo,
ele tinha menos de uma partida, o moleque já tinha 3 gols marcados, o moleque tava em ascensão, pedindo passagem, mas o Dorival Júnior não colocava o moleque para jogar, não colocava ele de titular. E às vezes isso deixa a gente irritado. É algo que a gente não consegue entender, porque se a gente for pegar o caso do Lamine Yamal, que com 16 anos se tornou titular do Barcelona e também se tornou titular da seleção da Espanha. Lá não tinha isso de o Lamine Yamal a gente precisa ter cuidado com ele, o Lamine Yamal a gente precisa ir devagar com ele, que é para não criar muita expectativa em cima do moleque. Não, os caras simplesmente botaram ele para jogar e o moleque tava dando conta do recado. Decidiu o Euro, era titular absoluto, tava jogando muita bola. E o Endrick era a mesma coisa, o Endrick tava pedindo passagem, mas os caras não colocavam ele para jogar. Aí a gente fica se perguntando, por quê? Por que não colocava o moleque para jogar? Não entendo, sinceramente não entendo. Nas entrevistas, o técnico brasileiro sempre dizia que era parte de um processo e que os minutos eram dosados por ele ser jovem demais. Enquanto isso, não existe, o que eu falei, caso do Lamine Yamal, não existe esse negócio de processo, cara. O processo é botar o moleque pra jogar, independente da idade. Se o moleque é bom, independente do time, independente da idade, se o moleque é bom, se o jogador é bom, tem que colocar pra jogar. Se tá pedindo passagem, coloca pra jogar, cara. Não tem dessa não. o Yamal estava lá destruindo jogos pela Espanha desde os 16 anos. E claro que, como toda estrela no futebol, Endrick também passou pelas suas polêmicas. Cara, o Endrick, como uma jovem promessa, sempre foi alvo de muitas expectativas. E o seu comportamento em relação a isso era muito elogiado pela esmagadora maioria. Ele sempre parecia ser um jogador diferente, tá ligado? Ele gostava de se portar de maneira diferente, de agir de maneira diferente, de se vestir de maneira diferente dos demais. E no começo isso sempre foi muito elogiado, tá? Só no futuro que a rapaziada ia começar a pegar no pé dele depois de algumas declarações infelizes que ele deu. Seu começo é de um jogador que se portava com imposição, tá ligado? Tava sempre dando boas entrevistas, parecia focado na carreira e principalmente na sua imagem. Pra ser sincero, eu odeio sair, odeio pra festa, balada, eu gosto mais de restaurante, comer, sabe? Eu só quero jogar futebol, eu só quero tá jogando futebol, óbvio que eu tenho que saber de algumas coisas, mas isso pra mim não é importante. Mas isso acaba sendo uma linha muito tênue entre você ter uma boa assessoria, saber se comportar e ter uma personalidade própria. Isso é uma parada muito complexa, cara. Pra resumir, é como se fosse uma balança. Caso você tenda mais pro lado do media training, infelizmente você vai ter que abandonar um pouco da sua personalidade própria. Mas também, quando você vai muito pro lado da sua personalidade, o media training acaba sendo ofuscado. E aí, amigo, você vai ter que segurar o rojão. Endrick, então, no seu começo, preferia muito mais o lado do media training. Isso foi ótimo, cara, porque ele evitava muitos problemas de polêmicas no início da sua carreira. Só que a galera que cuida da imagem dele parece que exagerou um pouquinho, sabe? Todas as entrevistas que ele dava pareciam um robô falando, cara. Era como se fosse uma IA, onde tudo que ele fazia ou falava, acabava parecendo planejado e robotizado. É como se ele estivesse sempre lendo um roteiro do que ele precisava fazer ou falar para cada ocasião, como por exemplo na clássica entrevista do Bob Charlton. Tudo ocorreu quando o Endrick estava conversando para um canal espanhol, e ele elegeu seus 5... O cara tem como referência na seleção, como referência no país dele, que é considerado o país do futebol. O cara tem Pelé, tem Ronaldinho Gaúcho, o cara tem Ronaldo Fenômeno, o cara tem, coloca aí Adriano Imperador, coloca Neymar como referência que ele poderia dizer, e ele me vem com Bob Charlton, que eu nunca nem tinha visto falar, pra falar a verdade, até o Endrick virar meme, eu nem sabia da existência do Bob Charlton, mas ele soltou essa pérola aí, né? Vai entender. Os jogadores favoritos: Cristiano Ronaldo, Puskás, Bellingham e Vini Júnior. Até aqui é algo esperado, já que naquele momento Endrick já era jogador do Real Madrid. Só faltava mesmo ele ser apresentado. Então, obviamente, ele puxaria a sardinha pro lado do Real. Mas aí o quinto jogador em que ele é muito fã, ele me fala: Bob Charlton. Porra, cara, aí já é demais. Pra vocês terem noção, o Bob Charlton nasceu em 1937. Nem o Pelé era nascido nessa época. Então, porra, cara, não é como se o Endrick tivesse acesso a muitas das jogadas que o inglês fazia. Caraca, inclusive, irmão, quando o pai do Endrick nasceu, o Bob Charlton já tinha se aposentado. Então nem o pai dele viu o cara jogar. Mas calma que pra quem quer passar um paninho, sempre tem um jeito, né? O Endrick sempre foi muito viciado em FIFA, cara. Então, muito provavelmente, ele devia passar horas jogando com o Bob Charlton
no videogame. E isso não é achismo, tá? É fato. Até porque ele fazia várias lives jogando FIFA enquanto ainda atuava pelo Palmeiras. Apenas 16 centímetros mandou R$4. Hendrick, minha irmã tem 18 anos e gostaria de se aposentar. Poderia por obséquio uma seta lá e garantir nosso futuro? Porra, Ou só... eu vou... Ai, mano. Então assim, cara, parece que a rapaziada esquece que é só um garoto, mano. Ele devia sim jogar várias horas ali com o Bob Charlton, quis pagar de diferentão ali na entrevista e soltou ali um Bob Charlton pra poder, sei lá, parecer culto, sabe? E ali nessa entrevista o Hendrick tava fazendo isso ou aquilo, tá ligado? Respondendo qual jogador prefere entre um e outro. E tava indo tudo bem, até que chega o momento em que ele responde entre Neymar e Bellingham. Neymar ou Jude Bellingham? Não. Bellingham. Aí não. Não tem nem comparação, Hendrick. Para de onda, cara. É, mano, aí é brabo. Depois disso, velho, a internet brasileira resolveu pegar no pé dele infinitamente. E com razão. 300 memes dele foram feitos toda hora, todo dia você via alguma parada nova. E isso foi tão longe, mano, que não ficou só por aqui no Brasil, não. Foi uma parada que tomou proporções mundiais. No Ele próprio pediu por vestiário isso. do Real Madrid, os jogadores começaram a chamar ele de Bob, pra vocês terem noção de como essa parada do Bob Charlton foi longe, tá? Mas o pior mesmo foi com a seleção, cara, já que alguns jogadores do elenco claramente não curtiram a fala dele, dizendo que preferiu o Bellingham do que o Neymar. Inclusive, até mesmo o próprio Neymar comentou em um post que ironizava a situação. Então assim, eu imagino que a relação de alguns jogadores da seleção com o Hendrick não deva ser a melhor do mundo, tá? Mesmo assim, Dorival Júnior o convocou para a Copa América. Hendrick, Palmeiras. E por incrível que pareça, ele preferiu jogar com Rodrigo em uma função improvisada de falso 9 do que realmente colocar o Hendrick, que fazia essa função de centroavante. E bom, o resultado é que o mesmo Hendrick, que havia salvado a pele do Dorival durante 3 amistosos seguidos, teve como recompensa cada vez menos minutos em campo. Se liga só, mano. No primeiro jogo contra a Costa Rica, Hendrick jogou 19 minutos e não marcou nenhum gol. No segundo jogo contra o Paraguai, Hendrick jogou apenas 11 minutos, ou seja, já diminuiu 8. Só tá Agora, diminuindo. no terceiro jogo contra a Colômbia, ele disputou somente 4 minutos. Sim, mano, Dorival Júnior colocou o moleque pra jogo aos 86 minutos da partida. E olhando essa minutagem, muita gente pode pensar o quê? Pô, o Brasil deve estar jogando muito. Afinal, o Hendrick não tá nem entrando em campo. Nem estamos precisando dele então, né? Só que na realidade foi bem diferente, cara, porque o Brasil não tava jogando nada. Essa Copa América foi de longe uma das piores que eu já assisti do Brasil, velho. E olha que eu já vi muito jogo ruim da seleção, tá? Até que no quarto jogo contra o Uruguai, Dorival resolve escalar o Hendrick de titular em um jogo decisivo onde o Brasil estava sem Vini Júnior, que naquela ocasião tinha sido suspenso por cartão amarelo. Ou seja, na lógica do Dorival, a gente tinha que ter calma e paciência quando o Hendrick estava indo muito bem, voando nos amistosos. Então ali, ele não podia ter minutagem, ok? Porque devíamos ter calma com as nossas joias. Mas aí, quando é um jogo importantíssimo, extremamente decisivo contra o Uruguai, ele resolve botar o moleque na fogueira por 90 minutos e dane-se. Vai lá, Hendrick, resolve aí pra mim. Aí E daí queima o que moleque. somando todos os jogos na Copa América, você só tem 30 minutos em campo. Não tô nem aí, irmão. Vai lá e resolve. O pessoal não tá pedindo você? Entra aí agora e resolve, pô. Então, pra resumir é isso, né? Quando ele tava jogando bem, decidindo, o moleque não podia entrar. Agora que ele só tinha 30 minutos em campo e tava com a corda no pescoço ali, prestes a ser eliminado pro Uruguai, cheio de desfalque, aí vai lá, Hendrick. Agora você pode jogar aí e resolver pra mim. E o resultado, o jogo foi horrível. Terminou em 0-0 e quem venceu foi o Uruguai nos pênaltis. E sim, foi nessa disputa de pênaltis que nós tivemos aquela cena ridícula do Dorival levantando o dedinho pra tentar entrar na rodinha dos batedores, cara. Cara, o que foi a fase Dorival Júnior no comando do Brasil, velho? Que loucura. E se vocês estão achando pouco, eu vou deixar essa imagem aqui só pra irritar vocês, ok? E eu não vou ver isso aqui sozinho. E depois de toda essa montanha russa com a seleção, Hendrick deu o que talvez foi a sua pior entrevista até hoje. Teve vários jogadores que, um exemplo, né, o Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá, porque era o sonho deles. Pô, passou 37 dias, 40 dias treinando no sol, pra poder, né, ganhar a Copa América. Mano, essa entrevista do Hendrick, ela foi pior do que a entrevista que ele deu pro cara lá da Espanha, em que ele fala de Bob Charlton, Bob Charlton, Bob Charlton. Cara, jogador de futebol não tem vida difícil. Quem tem a vida difícil, cara, é quem é CLT, que tem que acordar cedo, tem que acordar de madrugada pra ir pro seu trabalho, aguentar o chefe aqui no pé do ouvido, enchendo o teu saco. Esse tipo de pessoa tem a vida difícil. Agora, o jogador de futebol, ele ganha milhões. Não tô dizendo que isso é errado, ele ganha milhões pra poder fazer o que faz, que é jogar bola, fazer o que gosta. Eu creio que 90% dos jogadores que jogam futebol jogam porque gostam, porque tem amor pelo futebol, não é só por dinheiro, eu tenho certeza que não. E o cara me solta numa entrevista que
que jogador treinou no sol, que foi muito difícil tá ali na Copa América, porque isso, porque aquilo. Tu tá de sacanagem, Endrick. Pelo amor de Deus, cara, tu tá de sacanagem. Só tá uma entrevista dessa. É uma entrevista miserável. Pra não dizer coisa pior. Parece que ele levou a sério as críticas e resolveu ter personalidade própria. O problema é que não foi muito legal não, mano. Não, falou merda. E bom, depois de uma fala merda dessa, muita gente interpretou que ele tava querendo dizer que a rapaziada tava ali jogando meio que por obrigação. Que a gente tinha que agradecer por ele estar abrindo mão das férias, por estarem ali, jogando aquela Copa América. Olha, eu não sei se é a interpretação correta, ele, na minha opinião, com certeza não quis dizer isso, mas que pegou mal pra cacete, isso pegou. Ainda mais depois de mais um vexame, coisa que já tava virando... E o foda é porque é só um menino, cara. Querendo ou não, você tem 18 anos, te falta maturidade. A gente, quando tem essa idade, a gente pensa que sabe de tudo, mas a verdade é que a gente não sabe. E quando o tempo passa, mais lá na frente, quando você tiver 25, 26, 27 anos, 28 anos, que é o meu caso, você vai olhar pra trás e... Pô, cara, por que eu falei isso? Pô, cara, por que eu fiz isso? Cara, mas que falta de maturidade, hein? Pô, aonde é que eu tava quando eu falei isso, quando eu fiz isso? Porque realmente, cara, é coisa da idade, tem coisas que a gente fala e faz. Porque falta maturidade pra gente, então é difícil julgar o Endrick. É difícil e fácil ao mesmo tempo. É difícil por causa da idade dele, mas ao mesmo tempo, ele é uma pessoa pública. Então, tudo que ele falar vai refletir nele, seja negativamente, seja positivamente. Então, o cara, quando ele tem muita visibilidade, que nem é o caso do Endrick, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai falar, porque se ele falar alguma merda ou alguma coisa boa, vai repercutir, mas se ele falar a merda, se ele falar alguma bosta, vai repercutir mais do que a coisa boa. Então, esses caras, eles têm que tomar cuidado com o que eles falam. Rotina na maior seleção do mundo. E a personalidade do Endrick realmente é diferente da de vários craques e exemplos que a gente tem aqui no nosso país. Ele já disse várias vezes que não é um moleque que gosta de noitada, que gosta de bebida, de curtir festa. Ele é um cara bastante focado na sua carreira, bem pé no chão e bem diferente dos exemplos que a gente tinha por aqui, né? Além de tudo, velho, o Endrick com 18 anos já é casado. Sim, o moleque já casou. Ele também teve algumas polêmicas envolvendo namoros, né, com 16, 17 anos. Parece que a menina depois começou a vender OnlyFans e tal. Não que eu tenha procurado pra saber, tá? Eu não sei, só me falaram, mano. Me falaram que ela estava vendendo OnlyFans também. Só te falaram. Ficou famosinha aí, né? Com Reuter e tal. Uma parada meio esquisita. Mas enfim, o Endrick não entrou nesse caminho, é um jogador de personalidade e já está até casado. Isso que importa. Mas finalmente, depois de toda a loucura e de se despedir do Palmeiras, Endrick era apresentado no Real Madrid. E foi desse jeito, com toda a pompa de craque, mano. Santiago Bernabéu lotado, foi feita toda uma recepção pro moleque que se emocionou na apresentação. E assim, é uma parada realmente muito foda, tá ligado? Genuíno, você vê né? ali o pai dele se emocionando e tal. Pô, é maneiro demais, velho. E Top. como a gente viu até aqui, o Endrick é um moleque que gosta de quebrar recorde. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick fez sua estreia pelo Real em um jogo de pré-temporada contra o Milan. O jovem atacante foi titular e atuou por 45 minutos, onde fez uma partida discreta. Pouco tempo depois, Endrick voltou a campo para realizar a sua primeira partida oficial pelo Real Madrid, agora estreando pela Liga Espanhola, no dia 25 de agosto. Então, se tratando do Endrick e de toda a estrela que ele tem, é claro que ele ia marcar, né? Na sua primeira partida oficial, mano. O moleque que entrou aos 86 minutos precisou somente de 10 minutos em campo para marcar o seu primeiro gol. Dá pra ver aqui que ele tenta achar um mínimo de espaço, consegue e solta uma bomba de pé direito, fechando o placar de 3-0. Com esse gol, Endrick se tornou o estrangeiro mais novo a marcar um gol pelo Real Madrid na história da La Liga, com 18 anos e 35 dias. Não satisfeito, dias depois, o Real enfrentou o Stuttgart, no Santiago Bernabéu pela Champions League. E mais uma vez, Endrick fez a sua estreia, entrando em campo aos 80 minutos. E adivinha? Sim, cara, o moleque marcou de novo na estreia, velho. Agora da Champions. Mas nesse gol que ele fez, ele foi bem criticado, porque ele tinha dois jogadores, um na direita e um na esquerda. E, se eu não me engano, o Mbappé estava mais bem colocado aqui do lado direito. Ele poderia ter passado a bola pro Mbappé. E ao invés dele tocar pro Mbappé, o moleque teve personalidade e chutou no gol. E fez o gol. Só que depois do jogo a galera ficou criticando ele. E se ele erra esse gol, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o moleque tem muita personalidade, o moleque é bom. E ele joga bola, o moleque joga bola. Só falta jogar, né? Só falta colocar ele pra jogar, porque futebol o moleque tem de sobra, isso é um fato.
A joia brasileira precisou de somente 15 minutos em campo, ou para os mais íntimos, no último lance da partida. Esse que é mais um gol com a cara dele, mesmo tendo opções de passes melhores, o próprio Mbappé, inclusive, ó, tá aqui pedindo a bola, mas o Endrick resolveu chutar dali mesmo, velho, e foi premiado com o gol. Aqui é aquilo, né? Se ele erra esse chute também, velho, o que ele ia ser cobrado por não ter feito o passe, pelo amor de Deus, mano. Mas o se não existe no futebol, né? O que importa é que ele fez o gol. Endrick agora se tornava o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol na Champions League, e também o brasileiro mais jovem a marcar um gol na Champions, isso envolvendo todos os clubes europeus. E não parou por aí, cara, porque no seu primeiro ano, a joia brasileira teve poucos minutos ali nas principais competições. Mas em uma em específico, ele teve muito destaque, na Copa do Rei. Nessa competição, onde praticamente só os reservas entravam em campo, Endrick pôde ser titular na maioria dos jogos, anotando 5 gols em 6 partidas. E sendo vice-artilheiro da competição, perdendo para Ferran Torres do Barcelona, com 6 gols marcados. Mas mesmo que ele estivesse demonstrando muito em campo, os minutos dados a Endrick não aumentavam, muito pelo contrário, eles só diminuíam. A relação com Carlo Ancelotti nunca foi algo muito animador, já que o treinador italiano em algumas vezes fez críticas a Endrick em coletivas, coisas que não fazem muito parte da personalidade do Ancelotti, cara, já que ele é conhecido por ser um ótimo gestor de grupo. Até hoje a gente não tem nenhuma informação concreta sobre como era a relação entre eles, se eles se davam bem, se eles se davam mal, se tretavam no vestiário, se teve alguma rusga ou não. Então qualquer notícia que você vê por aí é falso e pura especulação, ok? Mas o principal motivo mesmo da baixa minutagem do Endrick sempre foi a disputa por posição, que no Real Madrid seria com Kylian Mbappé. E rapaziada, aqui foi o mais puro suco do azar, velho. Porque o Endrick, quando teve seu contrato assinado com o Real, não tinha ainda certeza de que Mbappé seria jogador do Real Madrid. Então ele, teoricamente, estava indo para um clube que não tinha um centroavante dominante, já que o Benzema estava de saída do clube. Mas aí tudo isso cai por terra quando temos a chegada do Kylian Mbappé. Rapaziada, muita gente aqui no Brasil torce o nariz até hoje pro Mbappé, muito por conta da relação com... Eu sou um dos que... Eu torço pro Real Madrid, mas... Cara, não sei, eu ainda não consegui engolir o Mbappé no Real Madrid. Eu não sei se é por causa dos conflitos dele com o Neymar. Eu acho que ele não tem a cara do Real Madrid, mas questão de futebol, não tem muito o que falar. O cara é craque, é diferenciado, tá sendo o cara do Real Madrid, veio pra ser o cara do Real Madrid, se não o Ancelotti o Florentino Pérez não tinha contratado ele, e o Florentino Pérez, com a mente que tem, eu tenho certeza que ele sabia que quando o Mbappé chegasse no Real Madrid, ele sabia que o cara ia chegar metendo muito gol, ia ser o cara do Real Madrid. Então, assim, de futebol não tenho nada para questionar o Mbappé, joga muito, mas eu tenho um pouco de ranço dele por causa dos conflitos dele com o Neymar na época do PSG. Mas tirando isso, o cara joga muito e não é justo, né, cara? O Mbappé, o Endrick chegar para disputar a vaga com o Mbappé, que já é consolidado no futebol europeu, no futebol mundial, né? Conturbada que ele teve com o Neymar lá no Paris Saint-Germain. Agora, uma coisa que eu realmente não entendo é como tem gente que acha que ele é um jogador comum. Cara, esse moleque tava ganhando a Copa do Mundo e marcando gol na final com 19 anos de idade. Jogador comum não é não. Você pode não gostar do cara, dizer que o cara ele erra muito gol, que ele perde muito gol. De fato, o Mbappé ele perde muitos gols, mas dizer que o cara é um jogador normal, um cara que tem uma Copa do Mundo, tem 2 finais, o cara quase leva a França a 2 Copas do Mundo. Já pensou o cara com 18 anos, era 18 ou era 19 anos, o cara tinha na época ter 2 Copas do Mundo? Imagina o tamanho desse cara se ele consegue um feito desse. Então, me desculpe, cara, você pode não gostar do Mbappé. Agora, dizer que ele é baga, dizer que ele não é um bom jogador, aí não. Totalmente precoce. Chegou na sua primeira temporada de Real Madrid com uma expectativa absurda. E mesmo começando abaixo e tendo jogos terríveis, ele terminou a temporada em alto nível e com 46 gols marcados em 65 jogos. O cara disputou 65 jogos, velho. 46 gols marcados na sua temporada de adaptação. Então, além dele ser um monstro dentro de campo, ele também é um exemplo de profissional, cara. Porque ninguém consegue jogar 65 jogos no futebol de alto nível da mesma forma que ele fez, sem ter um máximo de cuidado com o corpo, sem prezar pelo seu físico, como qualquer atleta de alto nível deveria fazer, né? Então isso também pesa muito contra o Endrick, porque além do Mbappé ser um exemplo profissional, ele leva a sério a carreira, velho. Ele é um cara extremamente fominha que quer estar disputando todos os jogos. Ele tem sede de gols, tá ligado? E o principal
principal, o cara não dá brecha. Ele não tem nem histórico de lesões graves, ou seja, tá sempre disponível. Com o fim da temporada 24-25, o Real Madrid optou por substituir Carlo Ancelotti e deu a chance para Xabi Alonso, um treinador mais jovem, com outra ideia de futebol e que já se provou quando venceu o campeonato alemão invicto, com o Bayer Leverkusen. Então aí o que acontece? Sobe o moleque da base do Real para ser centroavante e corresponde bem demais. O azar do Endrick é que quando o Gonçalo Ramos, é isso, acho que é isso, sobe pro profissional, na verdade ele nem sobe, ele vem jogar o Mundial, meio que fazer uns testes, e o moleque, nas oportunidades que teve, jogou muita bola, fez muito gol, e o Endrick tava lesionado. Essas chances que o Gonçalo Ramos teve, era para ser do Endrick. E só que o Endrick tava lesionado. O moleque veio, o Mbappé também, se eu não me engano, tava lesionado. E o moleque chegou e cravou o nome dele. E quando o Endrick voltou, até o Gonçalo tava na frente dele para entrar nas partidas. Era mais bem cotado para entrar nas partidas do que o Endrick. Então, o Endrick o Endrick foi um azarado. Isso é o que melhor descreve o Endrick no Real Madrid. Ele foi um azarado em todos os sentidos. Gonçalo Garcia é o nome da lenda. Gonçalo então Garcia. Agora o Endrick, que era reserva imediato do Mbappé, desceu mais um degrau e é reserva do Gonçalo Garcia, que é reserva do Mbappé. Então agora vamos olhar os fatos. Mbappé sempre foi um sonho do Florentino Pérez, que é o atual presidente do Real Madrid. Na verdade, o Endrick, não só o Endrick, né, mas todo grande atacante que surge, um grande nome que surge no futebol brasileiro, se torna prioridade pro meu Deus, que trava-língua é esse? Pro Florentino Pérez, porque depois que o Florentino Pérez perdeu o Neymar pro Barcelona, esse cara não se conforma. Então, qualquer joia que surgir aí no futebol brasileiro, o Real Madrid ou vai contratar ou vai estar sempre ali, analisando, observando o moleque. Eu não sei como que o Real Madrid não entrou na disputa para contratar o Estevão. Até agora eu não entendo, sinceramente. E vai continuar sendo até esse velho morrer. Ele também é um fenômeno dentro de campo, sim, não só jogando bola, como midiaticamente é um cara que arrasta pessoas para poder ir até o Santiago Bernabéu e, consequentemente, vender mais ingresso e camisas, né? Ainda tem esse detalhe. Tá metendo gol a rodo, provavelmente vai fazer 50 gols essa temporada e vai continuar fazendo por muito tempo. E o último ponto, a gente sabe que o cara leva a carreira a sério e ainda tem somente 27 anos, velho. Ou seja, provavelmente esse cara... O cara é mais novo do que eu, mano. Vai continuar jogando em alto nível no Real Madrid pelos próximos 8 anos, mano. E agora responde pra mim. O Endrick vai mesmo ficar esperando 8 anos no banco? O grande ponto aqui é que um moleque com tanto talento e com a estrela que ele tem, precisa jogar, mano. O cara tem que estar em campo, até pra aprimorar o seu futebol e ganhar experiência, tá ligado? Principalmente se a gente considerar que o Mbappé tá voando. Quanto mais tempo ele passar no banco do Real Madrid, pior será para o seu desenvolvimento como atleta. E as notícias que saem nos jornais espanhóis sempre dizem a mesma coisa, que Xabi Alonso não conta com Endrick. Na minha opinião, essa é uma decisão muito errada. E eu vejo muita gente na internet, principalmente aqui no Brasil, argumentando que ele pode ser um caso mais ou menos como foi o Vinícius Júnior. Porque lembrando, o Vini chegou no Real e teve um desempenho muito abaixo, tanto que ele teve que jogar inclusive no Real Madrid B, para ir se acostumando, ir se adaptando com o futebol de lá e quem sabe um dia chegar ao time profissional de verdade. Só que tem uma parada que a rapaziada parece que esquece. O Vinícius Júnior, além de, claro, ter se esforçado muito e ser um grande jogador, também contou com a sorte do Hazard ser um completo flop. O Vini Júnior chegou até o Real Madrid naquele momento para ser reserva do belga. A intenção seria o quê? Nós estamos contratando um jogador de elite para a ponta esquerda, que no caso era o Eden Hazard. E também temos aqui uma esperança, uma promessa. Quem sabe ele vai desabrochar e um dia assumir essa camisa. O Vinícius Júnior. Só que o Hazard foi tão mal, mas tão mal no Real Madrid, que o Vini teve que pegar o Júnior, que não sabia nem finalizar no gol, pra ser titular do Real Madrid. Impressionante como o Hazard foi um flop total, cara. Impressionante. E uma decepção, decepcionantemente, e é triste, cara, porque o tanto que o Hazard jogava no Chelsea antes de vir pro Real Madrid, foi criada toda uma expectativa em cima do cara. Foi gastado mais de 100 milhões de euros. E o cara não correspondeu em campo, é um pouco decepcionante e triste ao mesmo tempo, né? Porque a gente viu o Hazard se aposentar com 32 anos e
pelo menos ele pode dizer, cara, eu me aposentei no Real Madrid, joguei no Real Madrid, realizei meu sonho, como ele mesmo já disse, que foi um sonho realizado ir pro Real Madrid. E é um pouco triste, cara, assim, olhando o caso do Hazard, o final de carreira dele é bem triste e decepcionante, já que ele não correspondeu toda aquela expectativa que quem assiste e gosta do Real Madrid tinha, né? Principalmente os espanhóis. Teve que pular etapas. Inclusive o Zidane teve que colocar ele pra jogar ali na ponta esquerda, expondo o moleque ao ridículo, que claramente não estava pronto, ele não estava preparado. Só que ele teve que aprender com o carro andando, mano, porque não tinha ninguém à altura pra poder bancar ele. O Hazard tava completamente ridículo. E mesmo assim, cara, com o carro andando, apanhando muito da mídia, principalmente aqui no Brasil, um monte de gente tá achando o moleque como se fosse um bagre qualquer. O Vini Júnior foi muito forte psicologicamente, fisicamente também evoluiu muito e aprimorou seu futebol. Levou bastante tempo? Levou ali uns 2, 3 anos para que ele realmente alcançasse um patamar de jogador do Real Madrid. Mas esse dia chegou, muito por mérito do Vini Júnior e também pelo fato do Hazard ajudar muito, porque o cara não jogava. Só que no caso do Endrick é totalmente diferente, velho. Se ele for ficar esperando o Mbappé ser o novo Hazard no Real Madrid, ele vai esperar pra sempre. Porque o Mbappé não vai ser um Hazard, velho. São jogadores de prateleiras totalmente diferentes. E além de tudo, o Mbappé é muito mais dedicado na carreira do que o Hazard foi. Olha o shape que o Hazard tava no Real Madrid, cara. O cara tava completamente acima do peso, tava na Disney. Enquanto isso, o Mbappé tá lá, filho. Só querendo saber de jogar bola, comer grama e fazer academia. O cara é diferenciado. Esquece. Não tem como comparar. Então as situações são bem diferentes. O Vini Júnior não tinha disputa na ponta esquerda. O Endrick tem a sombra de um dos maiores atacantes do mundo. E vai continuar tendo por muito tempo se ele continuar por lá. Então sim, o melhor caminho para o Endrick seria o empréstimo para outro clube na Europa. Mesmo que seja um clube menor. Mas que ele tenha minutos, que ele chegue para jogar e se desenvolver, para quem sabe depois ele voltar ao Real Madrid mais maduro, mais preparado e com bagagem para disputar a vaga com o francês. Porque do jeito que tá agora, irmão, ele não tem a menor chance. E é isso, rapaziada, a minha opinião é essa, o Endrick é um grande jogador, eu vejo muita gente aqui querendo tirar o moleque pra bagre, pelo amor de Deus, rapaziada, olha quanta coisa incrível que ele já fez no futebol, olha quanta coisa que eu falei aqui pra vocês de recordes quebrados, de habilidade, de gol decisivo, de moleque que 17 anos estava definindo um campeonato brasileiro, carregando um time gigantesco como o Palmeiras, velho. A estrela de marcar em Wembley, marcar contra a Espanha, marcar contra a Inglaterra, marcar contra o México. E não interessa, não sente o jogo, sabe? Não tratem o Endrick como se fosse qualquer bagre. Ele não é. Nunca foi. Só que a parada é que a rapaziada acha que ele vai ser o novo Ronaldo, o novo Neymar. Não, ele não é o novo Ronaldo, ele não é o novo Neymar. Só que existe uma diferença gigantesca entre você ser um bagre, tá? Você está aqui embaixo, ó, nesse nível, e você ser um Ronaldo, que seria, sei lá, mano, um jogador de classe mundial. Existe um mundo, um abismo de diferença entre esses dois. Você pode estar no meio termo, você pode estar um pouquinho abaixo do Ronaldo, você pode estar um pouquinho acima do bagre. Não necessariamente você tem que ser um bagre ou o Ronaldo, pelo amor de Deus. E é isso, pra mim o Endrick, infelizmente, vai precisar sair do Real Madrid. Eu nem tô falando pra ele sair em definitivo, mas sim, empréstimo, cara. Seria perfeito pra ele, ele precisa jogar, ele precisa de minutos, ele precisa convencer o Carlo Ancelotti, por exemplo, de que ele pode ser útil, de que ele pode estar na seleção brasileira. E não vai ser no banco que isso vai acontecer. Então é isso, muito obrigado. Nossa, cara, vídeo muito bom. Muito bom mesmo. Canal Fute 11, V11. Galera, se você chegou até aqui, deixa o like aí, se inscreve no meu canal e vai lá no canal do Fute 11 também, que o canal do cara é top, diferenciado. Valeu, falou, galera.